Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos estender aí o nosso boa noite também para as outras pessoas, né? Às vezes a gente está transmitindo aí ao vivo e existem pessoas em outros lugares aí. Bom dia, boa tarde, enfim, os cumprimentos a todos aí que estiverem acompanhando a gente. É isso mesmo. Bom, pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra. Ok, então vamos lá. O nosso primeiro ponto da palestra é tentar entender por que nós optamos por falar um pouco sobre a Covid e fazer as reflexões em cima eh, desse problema que o nosso país e todo mundo vem passando. Então, esse primeiro slide que nós preparamos para vocês mostra a foto do artigo que foi publicado no blog em relação a esse problema. E a história que nós vamos contar é basicamente como surgiu essa postagem, de que forma esse texto foi elaborado e os desdobramentos todos que a gente enxergou da Covid a partir do momento em que eu tive a Covid e fui percebendo algumas coisas que eu, embora espírita, embora tivesse estudado a Covid, embora tivesse olhado profundamente para dentro das coisas que estavam acontecendo, mas que não eram percebidas a partir do momento só que eu me vi dentro da situação é que eu consegui enxergar algumas coisas. Eu acho que isso que é importante, isso é interessante. Esse texto ele surge em uma noite, foi uma semana ou no máximo alguns dias depois que eu tinha saído do hospital, e ele vem à minha mente já durante a madrugada. Eu acordo com esse texto praticamente pronto na minha cabeça. Então, o meu trabalho seria passar ele para o papel e publicar esse texto, mas eu não era 100% convencido de que eu teria que fazer isso, porque o blog foi uma ferramenta que nós começamos a usar como uma maneira de publicar mensagens boas, procurar colocar as fontes, procurar preservar realmente as fontes. Nós hoje na internet nós encontramos no meio espírita muitas mensagens que são supostamente de um espírito e não é. É o que eu chamo de fake news espírita. Deixo até a dica aí para uma próxima conversa. Coisas que se atribuem a Chico Xavier que não são dele. Enfim, existe um sem número aí de coisas que a gente poderia falar nesse sentido, que não é o nosso tema principal, e a gente colocou dentro do blog tudo que existia de mensagens boas e eminentemente espíritas, tentando preservar o autor, tentando preservar o espírito, tentando preservar a obra, colocando isso tudo bem pontuado. E aí ficava aquela dúvida. O blog, a gente faz ele para tentar ser uma base, um banco de consulta confiável. Até que ponto eu deveria publicar ou não esse texto no blog? E aí fica a dúvida, e eu acabo me convencendo pelo cansaço, porque ficava o dia todo lembrando do texto e como se eu fosse sendo cobrado para que fizesse isso. Passei por um dia todo pensando nisso e acabei, por fim, colocando esse texto lá, e vocês, quem leu, já viu, e as próximas pessoas que puderem acompanhar o texto vão ver mais ou menos o raciocínio daquilo que a gente vai falar aqui. A primeira coisa que nós colocamos no texto foi que ser espírita não traz para nós nenhum privilégio, muito pelo contrário.
Então, você olha, lê em alguns grupos, consulta e se vê que determinadas coisas que estão sendo faladas, elas elas não expressam a verdade. Na verdade, nós não vamos ser defendidos do vírus por sermos espíritas. Isso não quer dizer absolutamente nada. O vírus ele vai contaminar aqueles que ele tiver contato. As pessoas que forem passando por isso, e enfim, nós vamos sempre pontuando que não é por aí. Então, nós temos que ficar atento com esse tipo de chamamento. Os falsos profetas que passam mensagens, nós vimos aí algum tempo atrás uma boa mensagem de Bezerra de Menezes, que foi trazida à luz pelo Zé Carlos de Luca, e nós chamamos essa mensagem de imunização espiritual. Ele dizia na mensagem dele que nós temos o corpo, nós temos o espírito, nós temos natureza dupla. O espírita estuda isso e entende isso. No próprio evangelho está lá que nós precisamos cuidar do nosso corpo e nós precisamos cuidar do nosso espírito. Então nós temos esses deveres, e aquilo que é inerente ao corpo nós vamos tratar do corpo, aquilo que é inerente ao espírito nós vamos tratar do espírito. E o Bezerra de Menezes ele dizia que nós precisamos vacinar a alma. E algumas pessoas diziam que aquilo era simplesmente fazer uma oração para o Dr. Bezerra de Menezes, ou que se fizesse um determinado pontinho de esparadrapo ali no braço, que fazendo a oração ficaria imune. Gente, isso não pode, não é assim. Então, para que nós fiquemos imunes, a gente vai ter que tomar a vacina e ainda vai ter que esperar para ver se realmente funciona dessa maneira. E nós sabemos que essas mensagens elas acabam sendo deturpadas, elas acabam sendo distorcidas, e não é assim que funciona. Então, nós precisamos tomar todos os nossos cuidados com relação ao nosso corpo, seja esse cuidado lavar a mão, passar álcool gel, seja tomar mais cuidado com a roupa que nós usamos, que nós trazemos de volta para casa, tomar mais cuidado com os lugares onde nós colocamos a mão quando nós estamos na rua. Isso são os cuidados do corpo. E os cuidados do espírito são aqueles que a gente vai tomar à medida em que, no nosso relacionamento, nós vamos tomar cuidado com os direitos das outras pessoas, nós vamos ser caridosos, nós vamos fazer indulgência, não falando mal das outras pessoas, nós vamos, enfim, tomar as atitudes amorosas pelas quais o Cristo nos indicou, nos mostrou o caminho. E então, nós precisamos saber que tipo de fé é esse. Então, alguém diz alguma coisa que está completamente fora do que nós acreditamos como sendo normal, como sendo razoável, e de repente, por causa do vírus, nós ficamos com a cabeça um pouco mais bagunçada por tudo que está acontecendo, e esquecemos de tudo que nós lemos, de tudo que as palestras que nós escutamos, os livros que nós lemos, e estamos fazendo a coisa totalmente ao contrário. Digo porque o espírita, uma das primeiras coisas que nós lemos lá no Livro dos Espíritos, logo no começo, é a questão da imortalidade do espírito. E nós acabamos nos reagindo como se o espírito não fosse imortal, como se a morte ela fosse novamente uma coisa mística, cercada a própria palavra é essa, cercada de mistério. Não é assim.
Os espíritos da codificação, eles já trouxeram para nós a dimensão de como funciona, como nós vamos poder continuar nossa existência no plano espiritual e em outras existências, quando for o momento correto. Nós passamos aqui pela questão dos pensamentos, emoções, sentimentos e vibrações. Então, eu pontuei ali qual é a importância disso. A importância desses pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, ela é muito grande. Porque, como nós somos seres duplos, como disse, os nossos pensamentos, eles são responsáveis por aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso organismo. As nossas vibrações, elas reagem em cada uma das nossas células. E nós somos seres que cuidamos aqui de trilhões de células. Então, são seres que vivem literalmente no nosso corpo. E são eles que fazem com que o nosso corpo tenha essa existência que dá para nós a nossa vida, e que, se nós tivermos um bom comando mental, a nossa casa mental ela necessita estar bem arrumada, estar bem arranjada, para que o nosso organismo ele possa reagir de uma maneira boa, de uma maneira eficaz. Então, quando nós estamos saudáveis ou quando nós estamos com alguma doença, quando é no caso oposto, é essencial que nós tenhamos aqui esse equilíbrio desses pensamentos, dessas emoções. Os sentimentos são como nós reagimos de acordo com aquilo que vem para a gente quando nós estamos no nosso dia a dia, recebendo alguma influência de algum amigo, de algum colega, de algum parente. Como nós reagimos? De que maneira nós reagimos? Quando nós enfrentamos algum problema, nós reagimos com maturidade? Nós temos a capacidade de analisar o problema sem perder a cabeça? Nós conseguimos reagir de uma maneira ativa com o nosso problema? Ou nós focamos no problema, ficamos só pensando no problema e ficamos paralisados? Essa é uma questão que precisa amadurecimento, é uma questão que nós precisamos pensar, e à medida em que nós vamos trabalhando essas emoções, esses sentimentos, nós vamos crescendo. Então, à medida em que nós passamos por dificuldades, nós vamos desenvolvendo esse tipo de capacidade. Então, esse entendimento e essa empatia que eu estou pontuando aqui no slide para vocês, é interessante. Quando nós passamos por uma dificuldade e alguém vem para nós e diz: olha, eu passei por essa dificuldade assim, 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 nós aprendemos com a pessoa que já tinha passado por aquela dificuldade. E da mesma maneira, nós ficamos com essa empatia. Nós percebemos e sabemos qual é a dificuldade que a outra pessoa está passando. E isso é uma forma de caridade, isso é uma forma de entendimento. Eu entender, por exemplo, que o doente está passando por uma questão difícil e tudo aquilo. Então, se eu já passei por aquilo, eu tenho condições de medir até o que a pessoa está sentindo. É por isso que logo no início eu digo para vocês que despertou, a partir do momento em que se passou pela dificuldade, despertou uma diferença que eu não percebia ali só no estudo, só na teoria. Então, a teoria ela proporcionou para a gente um conhecimento que a prática acabou elevando a um grau muito maior, a um grau muito, muito mais importante. Então,
Aprofundando um pouco na questão da própria doença, da própria Covid, a Covid, quando ela chega para nós, ela vai instalar na nossa sociedade uma preocupação, um medo muito grande, que aí ele vai trabalhar contra aquela questão que a gente falou, dos pensamentos e das emoções, dos nossos sentimentos. Por quê? O medo, ele vai fazer com que nós nos contraiamos. As células, elas se contraem através do nosso medo, através do nosso pensamento. Então, só nós pensarmos o seguinte: no momento em que nós estamos fazendo, por exemplo, uma oração, nós ficamos relaxados, não ficamos? E no momento em que nós enfrentamos alguma situação em que nós sentimos medo, nós não ficamos contraídos, nós não nos fechamos. Então, é essa a ideia. Para as nossas células, para o nosso corpo, funciona exatamente da mesma maneira. Pensando bem, eu abro as portas, mas encarando com medo, encarando com temor, elas se fecham. Então, para o remédio, para a vibração, isso atrapalha. E a Covid, ela chega para mostrar para todo mundo que nós estamos passando por um momento de ajuste. Nós sabemos que o nosso planeta passa de um momento em que ele deixa de ser um planeta de provas e expiações, ele vai se tornando um planeta de regeneração. E essa transição, ela não é uma transição automática, não é uma coisa que possa embora se veja datas por aí, não se pode falar em datas, porque essas datas elas dependem de nós, de cada um de nós, da nossa reforma, da nossa melhora, do nosso esforço em tentar entender as situações, do nosso esforço em nos melhorarmos. Então, o Covid, ele traz aqui um detalhe muito interessante. Vem junto com ele problemas passados e presentes. São ajustes passados e ajustes do presente. O que significa isso? Algumas pessoas que estão passando pela Covid, e diria que nesses casos em que acontecem os desencarnes, ou nos próprios casos em que, apesar de não acontecer o desencarne, as pessoas ficam bastante tempo internadas, passam muito tempo na UTI, às vezes completamente desacordadas em boa parte do tempo, isso vai ter um efeito muito grande dentro do entendimento e dentro da própria pessoa, como ela se reconhece. Porque o espírito, quando ele está deitado ali na cama, junto com o corpo, ele não vai ficar o tempo todo paralisado ali. O espírito da pessoa que está em coma, da pessoa que está na UTI sedada, ele vai estar em emancipação e vai estar procurando ali no plano espiritual as associações, que são as associações nas quais ele se afiniza mais. E nesse tocante, muitas dessas pessoas vão voltar com o que a gente chama de experiência de quase morte. Então, vão reformar aí os seus conceitos e vão entender algumas coisas de outra maneira. Esse é um ponto. Voltando à questão dos passados e do presente, então, muitas dessas pessoas que desencarnaram e que estão passando por uma situação difícil são programações já adquiridas antes da pessoa reencarnar. Então, ela vem já com essa probabilidade de passar por esse tipo de problema e de passar por esse tipo de desencarne. Aí também nós vamos levar em consideração que não é somente para o espírito que está passando diretamente a experiência. Temos aí também os familiares que vão ser, ao mesmo tempo que vão participar dessa situação, vão poder aprender juntos e vão também, em alguns casos, sofrer junto com essas pessoas.
mas o que está sendo mais uma vez colocado, e o recado mais uma vez que está sendo dado claramente, é a abertura da espiritualidade para essas pessoas que ainda não têm a espiritualidade, como nós que acreditamos nisso já há algum tempo, elas vão ter uma oportunidade de abrir as portas para entrarem nessa questão da espiritualidade, porque nós sabemos que atualmente no mundo nós estamos passando por uma questão muito materialista. As pessoas, muitas delas, esqueceram a sua ligação com Deus, esqueceram de que nós somos seres espirituais e acham que não existe nada após a morte. Então, essa é uma grande chance, essa é uma grande abertura de portas para que essas pessoas elas voltem a entender, voltem a se ligar com Deus, a religar. A questão do presente. A questão do presente ela está extremamente ligada ao livre-arbítrio. Então, vamos supor, as pessoas que estão, de alguma maneira, negligenciando os cuidados e não tomando o cuidado devido, ela vai responder por isso futuramente a ela mesma. Nós sabemos que o nosso maior cobrador somos nós. Então, não existe um tribunal que aponte culpado ou aponte inocente. No Espiritismo, nós sabemos que não é assim que funciona. A cada um é atribuído a sua própria responsabilidade. E essas pessoas que saem e contraem o vírus, e não estava na programação delas desencarnar pelo vírus, lógico, cada um vai responder aí pelo que fez e pela sua própria responsabilidade. Essa é a ideia principal. Então, voltando ao ponto em que nós falamos que a questão de a pessoa ser espírita não deixa ela imune de absolutamente nada, hoje nós temos vários exemplos. Quando nós escrevemos o artigo, nós lembrávamos de Eurípides Barçanufo, que morreu no início do século pela gripe espanhola, que foi a epidemia anterior. A epidemia atual com o Covid-19, nós tivemos um desencarne recente também, quando escrevemos o artigo do Manolo Quesada. E recentemente, agora nós tivemos a Sueli Caldas Schubert. Então, vejamos, novamente falando, cada um desses passou pela experiência que era inerente a eles. Então, não há de se falar e se entender que alguma coisa aí foi acaso, porque nós sabemos que o acaso ele não existe. Então, até tem uma frase muito interessante sobre o acaso do Hermínio de Miranda, que eu admiro muito, que é um escritor espírita que tem aí seus quase 50 livros. Ele dizia que o acaso é a assinatura que Deus usa quando ele não quer se identificar. Eu acho muito interessante essa posição dele. Mais uma vez aqui, colocando a questão da experiência de quase morte, uma pergunta. Nós temos pessoas que se recuperam, nós temos pessoas que passam muito tempo ali na UTI e acabam não se recuperando, e nós temos algumas pessoas que pegam o vírus e absolutamente não sentem nada, são totalmente assintomáticas. Então, nós temos casos, às vezes, dentro de uma mesma residência, em que um é contaminado, convive ali os seus 10, 15 dias de convalescença dentro de casa, e nenhum dos outros adquire a doença. Então, nós vemos que tem essa questão da ligação do passado com o presente, com a nossa maneira de reagir. Tudo isso são coisas que
nós podemos explicar através dessas ligações que nós fizemos aqui entre o presente, o passado, coisas que ficaram para trás e que nós vamos, aos poucos, ajustando nas vidas que vão se sucedendo. Então, eu gostaria de colocar aqui, que era aquele quadrinho do Juvenal, em que nós citávamos logo ali no início. Então, o Juvenal, ele deu aqui, nessa oração que ele montou, muito mais valor à questão das virtudes, à questão dos bens espirituais, do que propriamente a questão dos bens materiais. Então ele fala que é muito melhor do que sendo o Hércules, por exemplo, nas suas satisfações dos banquetes, camas e as plumas de um rei oriental, é melhor aquele que trabalha, aquele que busca sempre a sua melhoria. Então, nós passamos na sequência para o slide de Kardec, onde no capítulo 5 ele traz a afirmação do espírito Georges em Paris, 1863, que traz aquela declaração que a gente falou de início. Então, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo. Então, essa é uma nossa responsabilidade muito grande. E no destaque a gente coloca aqui: não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Então, aqui é lógico que ele está falando do nosso comando a respeito do nosso corpo. Então, se nós cometemos erros, desvios em cima da condução do nosso corpo, nós é que somos responsáveis. E o nosso corpo vai sentir, ele vai pagar por isso. Eu trago aqui, nesse slide próximo, o Sebastião Camargo. Ele é um palestrante espírita. Já há algum tempo eu tenho acompanhado o trabalho do Sebastião, e ele lançou esse livro onde ele fala um pouco sobre a dificuldade que ele teve. Ele é apresentador não sei se ainda é apresentador da TV Boa Nova, tinha um programa na TV Boa Nova, e ele lança esse livro baseado na experiência que ele teve. Ele foi diagnosticado com um câncer terminal, e esse câncer terminal dele fez com que ele mudasse diversas atitudes. Então, o médico dá para ele 2 meses de vida. E o Sebastião Camargo, ele mergulhou nos livros, ele já era espírita, ele já tinha algum conhecimento. Nesses 2 meses, ele se reformula, ele faz um tratamento intenso, uma vibração intensa dele nele mesmo, e ele consegue aquilo que muita gente chamaria de uma coisa completamente inusitada. Ele hoje já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, e obviamente dá para perceber que o diagnóstico, embora fosse um diagnóstico muito terrível para ele, dava para ele que ele fosse ter no máximo mais 2 meses de vida, e não foi isso. Ele conseguiu, através da fé, através do seu trabalho, de se desenvolver, e a medicina não explica como que ele conseguiu se recuperar, sendo que ele tinha um diagnóstico irreversível, não é? Então, ele disse que a fé vivenciada, estou passando aqui só pelos destaques, cura doenças, contribuindo sobremaneira com os tratamentos convencionais e alternativos ora em vigência. Estimula nós, os leitores, na busca da autoiluminação, renovando-se em plenitude na vivência do amor incondicional. Ele fala sobre a relevância do aproveitamento total da energia de qualquer espécie, sem desperdício algum, sem excessos.
Seja sempre o seu falar a semelhança do seu pensar, e este é a matriz do seu agir. Então, isso aqui parece ser uma coisa muito simples, mas não é, porque muitas vezes nós usamos aquilo que nós chamamos de máscaras, nós fazemos sombras. Então, nós queremos mostrar e transparecer muitas vezes coisas que nós não somos, mas nós queremos agradar pessoas, nós queremos fazer marcar situações nas quais isso causa para nós um dispêndio de energia muito grande. E é isso justamente do que ele está falando. Então, ele tem um lema que eu coloco aqui, que Miramês passa para ele, que diz o seguinte: só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume a responsabilidade. Então, toda essa questão de buscar a nossa melhoria não é para agradar as outras pessoas, é para que nós nos melhoremos de verdade, efetivamente. Porque se nós trabalharmos para agradar outras pessoas, se nós trabalharmos para fazer com que as outras pessoas gostem da gente, nós estamos fazendo a questão reversa. Nós não vamos estar trabalhando o que realmente precisa. Quando nós somos autênticos, quando nós somos verdadeiros, nós conseguimos isso. Nós atingimos esse objetivo. As outras pessoas automaticamente vão nos conhecer por autenticidade e vão gostar da gente do jeito que nós somos. Não há essa necessidade de tentar esse esforço. Trazendo um pouco para a ciência, a gente vai agora falar um pouco sobre um livro que não é espírita, mas traz alguns ensinamentos muito interessantes, que é do Bruce Lipton. O Bruce Lipton, nesse livro, ele diz que, através da oração e através da pesquisa que foi feita, cientificamente comprovada, de que a oração tem um efeito muito grande, muito curativo nas pessoas. Ele diz o seguinte: as próprias crenças se tornam um campo de energia, uma transmissão. Isso é transformado em um sinal que é capaz de mudar o organismo. E aí ele diz: elas sabem que o pensamento positivo, o placebo pode curar e também o pensamento negativo pode matar. Olha o que ele está dizendo aqui. Você vai criar a sua própria química. Ele diz assim: se o médico diz para você que você tem um câncer e você não tem, mas você acredita, é muito provável que você desenvolva isso. Então, ele diz que foram feitas algumas pesquisas, foram feitas algumas metodologias que comprovaram ali que as pessoas eram divididas em vários grupos, algumas receberam oração, outras não receberam oração e todas receberam o mesmo remédio. No grupo em que as pessoas receberam oração, a cura ela foi muito mais fácil, ela foi muito mais rápida e teve uma quantidade maior de pessoas que foram curadas. Isso chegou-se a um nível tão diferente que foi comprovado que realmente a oração tinha efeito. As pessoas que faziam parte dos grupos não sabiam quem estava recebendo oração e quem não estava recebendo a oração. Então, não existia esse efeito de falar, mas a pessoa sabia. Não, elas não sabiam. Então, ele diz que o momento em que você muda a tua percepção é o momento em que você reescreve a química do seu corpo. O interessante é que nós conseguimos juntar isso com tudo aquilo que a gente estuda. Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão 540 do Livro dos Espíritos, ali está dizendo que essas miríades, os animais, pouco a pouco, fazem emergir as ilhas nos arquipélagos e que esses seres, eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo, mas que eles têm uma importância. Eles estão participando da harmonia geral do nosso universo.
e nós fazemos parte dessa harmonia geral. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos, afeta tudo que está ao nosso redor. Então, ele diz que, desde na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. E que também começou por ser um átomo. Então, o arcanjo, lá no final da linha, lógico, nós sabemos que deve ir muito mais adiante, ele vai ser o mesmo que começou ali, teve uma trajetória, lógico que a gente está simplificando aqui. E essa harmonia, ela é que vai trazer toda essa ligação, essa natureza que vai fazer com que a gente seja harmônico, que a gente tenha paz. Então, voltando um pouquinho, essa é a importância. Quando ele diz que nós reescrevemos a química do nosso corpo, é porque, através das nossas atitudes, através de como nós reagimos com aquilo que acontece conosco, nós vamos gerar no nosso corpo essa harmonia. Nós vamos gerar no nosso corpo com que essa organização ela seja uma organização muito eficiente. Fazendo uma comparação, nós temos aqui, no próximo slide, que nós estamos mostrando para você, sempre algo maior e algo menor. Então, nós temos a Via Láctea e nós temos o Sistema Solar. Então, o Sistema Solar ele faz parte da Via Láctea, o maior e o menor. Aí nós temos a Terra e os seus habitantes. Na verdade, somos nós todos uma organização que responde pelo planeta. Então, quando o nosso planeta vai se tornar realmente um planeta de regeneração? Quando todos esses habitantes, pelo menos a grande maioria desses habitantes, estiverem em condição de regenerador. Quando eles estiverem nessa condição, o nosso planeta com certeza vai estar melhor. E o que é isso? É a somatória dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções de todos esses habitantes, que vão causar um reflexo no todo. A mesma coisa que a comparação. O oceano não seria o oceano sem a gota d'água. Ao mesmo tempo que o deserto não seria o deserto sem o grão de areia. Então, nós precisamos do grão para ter o deserto, nós precisamos da gota d'água para ter o oceano, e nós precisamos do indivíduo para formar uma população, nós precisamos de planetas para formar um sistema, nós precisamos de sistemas para formar uma Via Láctea. E tudo se encadeia, como diz Kardec, desde um átomo até um arcanjo. E o nosso corpo, saindo do infinitamente grande e chegando no pequeno, o nosso corpo também. Ele é formado pelo infinitamente pequeno. Então, nós somos a unidade de milhares, de milhões e trilhões de células, e o DNA que responde por isso, comandado pela nossa mente, pela nossa casa mental. Então, nós estamos aqui sabendo que somos espírito, perispírito e o nosso corpo físico. Só que quando o nosso corpo físico desaparecer, quando o nosso corpo físico der o lugar dele para a reciclagem dessa matéria que nos animou durante a nossa vida, nós teremos revestido o nosso perispírito. E à medida em que nós formos nos melhorando, e à medida em que nós formos nos especializando, nós teremos cada vez um espírito mais sutil, um espírito com uma matéria menos densa, e que vai fazer com que a gente responda pela nossa atitude. É ele que vai demonstrar aquilo que foi feito para nós. Então, aqui, rapidamente, passando as conclusões, e nós temos aqui alguns minutos ainda, as reflexões, elas são: a Covid ela causou alguns efeitos positivos.
Então, nós temos visto muitas campanhas, as pessoas que estão se envolvendo aqui para levar um marmitex ali para alguém que está precisando, ou arrecadando para comprar roupa. Então, nós temos visto pessoas que não se envolviam isso se envolvendo. Esse é um lugar muito bom, é uma coisa boa para todo mundo. Então, a necessidade de pensar no próximo, a questão do despertamento que nós pontuamos, muitas pessoas despertando para uma espiritualidade, coisa que já não vinha acontecendo, a modificação dos seus hábitos, a reprogramação das nossas vidas e a reação de cada um. Eu peguei o Covid, eu tenho Covid, eu estou com outro problema. Qual é a reação que você vai ter ao seu problema? Se nós tivermos a cabeça no lugar, se nós tivermos paciência, a mensagem que eu recebo no hospital, quando eu estou internado, que veio de um espírito que mandou para um amigo, dizia exatamente isso. Você precisa lutar, você precisa ter paciência. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas a oração do Pai não fala no nosso tempo. Fala, seja feita a tua vontade. E se a oração do Pai diz, seja feita a tua vontade, por que nós queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo? Quando, na verdade, o nosso tempo, nós não sabemos. Se nós tivermos um pouco de paciência, as coisas elas vão se resolver. Então, tem uma passagem aqui bastante interessante de um monge budista, mas que eu acho que serve para a gente também. Nós não podemos parar a tempestade. Nós temos que parar de tentar parar a tempestade, mas a gente pode se acalmar, porque a tempestade vai passar. Então, nós nos lembramos daquela passagem onde Jesus está lá dormindo no barco e chega a tormenta e chamam Jesus. Como você pode estar dormindo com uma tempestade dessa? E aí ele faz aquele pensamento, aquela oração e a tempestade para no Mar da Galileia e ele diz para o Pedro, vocês são homens de pouca fé. Aquela passagem muito bonita, muito interessante que tem sobre isso. E, para finalizar, a gente colocaria aqui uma frase muito importante de Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, olha que lindo isso. Olha que coisa fantástica. Não se prega que nós fiquemos parados e que nós fiquemos esperando que as coisas aconteçam de uma hora para outra sem qualquer esforço da nossa parte. Não, não é isso. Nós precisamos entender o que está ao nosso alcance e o que não está no nosso alcance. Esse é o discernimento. A resignação é saber que aquilo que nós não podemos mudar, nós precisamos aceitar. Então, a morte do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso irmão, da nossa tia, de alguém, de algum amigo próximo que partiu, ele não se perdeu. Simplesmente ele foi antes do que nós. Em uma viagem que também nós vamos seguir. Então vamos saber que esses tipos de coisas nós não podemos controlar, porque nada é por acaso, Deus está no comando, os nossos amigos espirituais estão assessorando e cada um vai passar exatamente por aquilo que tem que passar, nem mais e nem menos. Então cabe a nós entendermos isso e ter sabedoria para que a gente possa seguir à frente e não deixar de aproveitar a nossa prova, não desperdiçar a nossa oportunidade.
porque o que os espíritos nos dizem muitas vezes em reuniões são lamentos sobre tempo perdido. Nunca se lamentou sobre uma coisa que não deu certo, sobre outra coisa, mas sempre se lamentou sobre tempo perdido. Nossa, eu compreendi isso agora, mas eu perdi tanto tempo, e o tempo não vai voltar. Mas nós podemos mudar as nossas atitudes e melhorar o nosso futuro com essas mudanças. Meus amigos, o recado que a gente tinha para a noite de hoje era exatamente esse, e todo o esforço nosso será recompensado. Nós temos que ter bastante confiança nisso, pensamento positivo, e tentar, de alguma maneira, sempre que cai algum pensamento na nossa cabeça que ele não é tão bom, tentar se desviar logo dele e tentar passar logo para alguma coisa que seja para o campo da positividade. Se eu não conseguir entrar em alguma oração, alguma coisa, porque é essencial. No momento em que a gente está deitado lá na cama do hospital ou que a gente está com algum problema, às vezes a gente esquece de uma coisa muito fácil: orar, fazer uma oração, elevar o nosso pensamento ao Mestre, chamar Jesus, chamar os nossos amigos espirituais, que com certeza eles estarão ali do nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. E a ideia era essa, meus amigos. Muito boa noite a todos aí. Bom dia e boa tarde para os outros dos outros lugares, como eu já disse. E o recado da noite era esse. Então, não sei se já posso passar para a oração final ou se tem alguma intervenção de alguém, alguma pergunta, alguma assim. Funciona? Então, tivemos aqui dois Então, vamos comentários no final. à oração final. Você tá meu... Sou Ulisses? Oi. Vamos fazer o seguinte, então, só para o pessoal ficar ciente. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário legal para a palestra, escreva durante a vibração, e não, aí podemos responder. Tá bom. Pode ir. Então, vamos lá. Então, nós vamos relaxando um pouco, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo ao nosso irmão maior, Jesus, para que nos acompanhe, nos dê bastante força, bastante coragem, bastante resignação, para que nós possamos seguir o melhor caminho, que possamos discernir bem as coisas, que possamos escolher bem com o nosso livre-arbítrio, para que também à frente nós sejamos responsáveis por bons atos, boas atitudes, e que isso com certeza irá refletir na nossa programação, irá refletir no nosso perispírito. Que nós possamos captar bem as intuições dos amigos espirituais e que também possamos dar um pouco de nós para aquelas pessoas que estão passando por necessidades, que estão passando por dificuldades, que possamos dar uma palavra amiga, que possamos dar uma ajuda, que possamos fazer alguma coisa que alivie a dor, o sofrimento desses irmãos, que possamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, para que logo as coisas melhorem, que as pessoas também possam receber todas essas vibrações de paz, de harmonia, para que os administradores também sejam agraciados
com bons fluidos e que pensem no povo, que ajudem, que façam aquilo que for necessário para que todos fiquem melhor, para que todos tenham uma vida decente e bem organizada. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e os colegas espirituais por essa oportunidade. Que fiquem todos em muita paz e tenham uma boa noite de sono a todos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, tivemos o comentário da Marcela Panariello. Obrigada por fazer eu ver que a minha fé está intacta. Gratidão, amigo querido. O Jorge comentou: Jorge Masayuki Miyashiro, que é nosso trabalhador na nossa casa, comentou: devemos e podemos confiar na proteção divina, mas temos que ter coerência e equilíbrio e fazemos a nossa parte. A Marcela fez uma pergunta: gostaria de saber se depois da Covid, o que mudou em você? Quais foram os critérios que mudaram o seu dia a dia? Gratidão por essa noite. Eu talvez não tenha falado assim tão diretamente durante a exposição, mas acho que ficou um pouco aí nas entrelinhas. Vamos deixar isso um pouco mais claro. O que mudou foi justamente a visão. Quando nós olhávamos para a Covid e quando nós estudávamos alguma coisa, parecia que não era tão grave assim, parecia que era uma coisa que ia passar um pouco mais rápida, e parecia também que, como que eu poderia dizer, não era tão emblemático a ponto de a gente procurar aqui causas anteriores, alguma coisa assim. Mas que passar por isso e mostrar isso, não tinha dito isso aqui nessa live, mas vou falar agora, ter recebido a assistência de um espírito que veio até mim no hospital e eu pude ver muito rapidamente, mas eu pude vê-lo, e perceber que precisou acontecer alguma coisa para que eu acreditasse, não que eu acreditasse nos espíritos, isso tudo eu já acreditava, mas que precisou acontecer alguma coisa para que eu acreditasse no tratamento, para que eu acreditasse em mim. Muitas vezes você está passando por esse momento e você não consegue sair daquela questão do olha, isso está acontecendo comigo, mas daqui 5 minutos vai passar. Não vai. Tudo tem o seu tempo. Então, assim como a gente pega uma semente de uma plantinha, vai lá, abre um buraco, cava um buraco, coloca a semente, coloca a terra por cima, rega, joga água. Aquilo leva um tempo até crescer, até a planta ficar madura, até a planta começar a dar frutos, dar flores, vai levar um tempo. Então, a natureza ela precisa de tempo. E era esse que era justamente o recado. E foi isso que eu aprendi com essa experiência. Essa experiência me mostrou que eu preciso dar tempo para que as coisas aconteçam, que eu preciso fazer a minha parte, como disse, depois o Enio me lembra o nome do senhor que falou sobre a gente fazer a nossa parte. Precisamos sim, obviamente a gente precisa fazer a nossa parte, mas além de nós trabalharmos e fazermos a nossa parte, nós precisamos ter a paciência para esperar as coisas acontecerem. As coisas, muitas vezes, elas não podem acontecer de um dia para o outro. Como o tratamento, ele não poderia acontecer de um dia para o outro. A questão de adoecer, houve um tempo de maturação da doença. A questão da recuperação teria que passar pela mesma forma, por esse tempo de maturação, até que a gente pudesse chegar aqui a esse ponto. Eu estou há quase 3 meses, ainda sinto algumas coisas,
digo para vocês, cada pessoa que passa pela experiência relata algumas coisas diferentes, são cepas diferentes, são coisas diferentes e às vezes a própria pessoa, o organismo, um tem uma comorbidade, o outro não tem. Então, as coisas elas não correm da mesma maneira para todos. E o que quer dizer exatamente que nós somos seres únicos e as nossas experiências pregressas, elas foram diferentes uns dos outros. Por isso tanta diferença assim, por isso tanta diversidade. E falando em diversidade, por isso a nossa questão de respeito, por isso que nós precisamos entender as outras pessoas, por isso que nós precisamos dar às outras pessoas a chance de elas administrarem as suas vidas. Elas não têm que viver do jeito que nós queremos, elas vivem do jeito que elas precisam viver. E nós vivemos do jeito que nós achamos melhores para nós. Esse é o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio até o ponto em que eu respeito a liberdade do próximo. Essa é a questão. O meu direito termina aonde começa o direito do outro. Então, o direito ele não é ilimitado, ele tem limite. Isso que é muito importante. Obrigado a Marcela aí. Eu acho a Marcela já é que acompanha há bastante tempo nosso blog aí, o meu trabalho também, eu agradeço. E o Enio me lembra o nome desse senhor aí que falou também da nossa responsabilidade, por favor. Foi o Jorge Masayuki Miyashiro. Isso, Jorge Miyashiro, muito obrigado. Muito bem. Agora podemos encerrar nossa palestra à noite de hoje, pedindo desculpas pelo problema que teve durante a live, mas a live vai estar amanhã no Facebook da Imamari no YouTube, na íntegra. Só aguardarem, curte a página para vocês ficarem cientes. E para o Ulisses, quem quiser também pode conhecer o trabalho no blog Regeneração do Bem, que seu link está na descrição dos vídeos. É só clicar, vão ser direcionados para ele. Há alguma consideração final, Ulisses? Oi, Enio, só agradecer a você e a confiança. O nosso tempo aqui, nós sabemos que hoje em dia essa correria, essas questões aí do cai não cai da internet aí, mas a gente sempre contorna aí, graças ao bom Deus aí, a gente acho que conseguiu passar o recado aí que isso é muito importante, que todo mundo precisa se cuidar e lembrar, nós precisamos o pão do espírito para cuidar do espírito e o pão material para cuidar do nosso corpo. Então, que a gente não se esqueça de cuidar dos dois, porque nós precisamos de todos eles. E tudo passa. E é isso aí, tudo passa. Muito obrigado, Ulisses. Obrigado, Enio. E esperamos uma nova palestra com você no futuro. Maravilha. À disposição aí, a gente encaixando na agenda aí, vamos fazer sim, com certeza. Muito bem. Boa noite para todos e obrigado estou aí. Terminando a palestra do Ulisses. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Fiquem bem. Vou falar agora um pouquinho da campanha de alimentos para a formação da cesta básica. Então, nossos plantões, eles acontecem toda quarta, às 20 horas até às 22 horas, e aos sábados durante os atendimentos, que é das 9 da manhã até às 16 horas. A Fraternidade, para quem não conhece, que está nos acompanhando e quer colaborar conosco, fica na Rua Solar dos Pinheiros, número 388, na Vila Industrial, Zona Leste de São Paulo, bem próximo aqui a Santo André. Para quem conhece Anhamelo, né, o monotrilho fica próximo à estação da Vila Tolstói, tá? Desce na Tolstói e sobe a Solar dos Pinheiros e está aqui pertinho, tá bom? Então, nossa campanha continua de quarta e aos sábados, das 20 às 22 de quarta e das 9 às 16 aos sábados. E aqueles que estão nos acompanhando, mora longe, mas quer nos ajudar de alguma forma,
você pode fazer suas doações pelo Banco Santander, agência 0229, a conta é 1300-1943, dígito 2. Se você precisar de alguma informação, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 94758-6327. Tem o Pix também, que ele aparece aí para vocês, tá? Que é o CNPJ da Fraternidade. Então, hoje é muito facilitado as contribuições através do Pix. Então, você pode utilizar também o nosso código, que é o CNPJ. Tá bom? E lembrando também que no período de maio e junho, a casa está coletando cobertores para as famílias carentes para o mês de inverno, para a estação de inverno que está chegando. O Momento de Luz acontece nas noites de terça, quarta e sábado, a partir das 20 horas, apresentado pelos nossos dirigentes, o Marcos e a Tânia, ou por convidados amigos trabalhadores da Irmã Maria. E nesse sábado teremos o prazer de termos com a gente novamente a Nislene Nicodemos, e o tema será o cisco e a trave no olho. A hora espírita acontece na noite de quinta-feira, com convidados da casa e com temas especiais e únicos. E na próxima quinta teremos a Cida Mello novamente com a gente, e o seu tema será o poder da fé. Segunda-feira temos o estudo do Livro dos Médiuns ao vivo com o Genival Batista, a partir das 20 horas, tendo a duração de 90 minutos e aberto a perguntas ao vivo. Curte a nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter as notificações das nossas lives e verifique sempre a descrição dos nossos vídeos. A todos aqui que estão me acompanhando, boa noite para Alexandre Arroio, Lenin Costa, André CC, o Edson, estão conosco no YouTube, no Facebook. Um abraço para o pessoal que veio pelo Ulisses Batista, a Marcela Panariello, a Maluta Lasca, Ana Sanches Travino. Todos nós estamos sempre protegidos e amparados por Deus. E nossos amigos espíritos de luz, eles nos ajudam e cabe a nós fazermos também a nossa parte. Ter fé, nos esforçar e esperar porque tudo acontece no momento certo. Isso aí, Ana Sanches. O José Carlos Rodrigues também. Boa noite para você. Parabéns, Ulisses. Belíssima palestra. Realmente foi. Fé no Criador e confiança que você pode sair de situações de dificuldade. Com certeza. Silvia Regina também presente na live. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Foi muito esclarecedora suas palestras e com certeza fará todos refletir sobre esse momento tão difícil que o planeta está vivenciando, com a certeza de que nada é por acaso. Isso mesmo, Silvia. Abraço pro Jorge também, sempre acompanhando nossas lives. Logo, logo vai ter a sua live, Jorge. Bom, a todos que estão me acompanhando até agora, o meu boa noite, muita paz, muita luz.